capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu queria chamar a sua atenção para o primeiro verso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais, que diz a tua versão? Ignorantes. A maior parte das versões utiliza essa expressão. Paulo introduz uma seção de sua carta dizendo, como já lhe é de costume, em outros momentos ele usou essa mesma fórmula: não quero que vocês sejam ignorantes em relação a tal coisa. Aí ele se propunha a explicar. Aqui, capítulo 12, ele quer que o povo seja instruído em relação aos dons espirituais, e a gente não pode perder isso de foco. Essa é a causa primária da sessão que nós vamos hoje aqui estudar. Mas me permita conversar um pouquinho com você sobre quem está recebendo essa carta. Quem são os membros da igreja de Corinto? Primeiro, quando Paulo escreve essa carta, através de alguns elementos, os estudiosos, parece que quase que consensualmente, entendem que ele escreve a carta aos Coríntios a partir de Éfeso, da cidade de Éfeso, atendendo a igreja de Éfeso. Logicamente, a carta aos Efésios, quando ele a escreveu, ele estava num outro lugar, o que é um hábito do apóstolo Paulo. Fundava uma comunidade de crentes e dava início ao trabalho numa outra região, e surgindo a necessidade nas igrejas onde ele já havia passado, ou nas igrejas em que ele havia fundado, ele se comunicava com cartas para poder instruir, quem sabe corrigir alguma coisa nessas igrejas. Pois bem, ele está em Éfeso tentando lidar com algumas questões da igreja de Corinto. Também é consensual entre os estudiosos que ele escreve isso ao final da 5ª década de nossa era. Alguns chegam a ser mais precisos, dizendo que foi no início do ano 57, por referências históricas encontradas na própria carta. Essa igreja, a igreja de Corinto, foi fundada na sua 2ª viagem missionária, e acredita-se que Paulo, quando fundou a igreja na cidade de Corinto, ele ficou por lá em torno de 1 ano e meio, 18 meses basicamente, o início do seu trabalho, o desenvolvimento de uma liderança local, até a sua partida, aproximadamente 1 ano e meio. Essa é, como você, quem sabe, já ouviu, reconhecidamente uma cidade de grande importância do primeiro século, uma cosmopolita, uma das grandes cidades daquela época, de alta relevância comercial. E alguém chamado Barnes, um comentarista bíblico, diz que Corinto era a Paris da antiguidade. E assim você pode considerar tanto os aspectos positivos quanto negativos, quando ele faz essa comparação. Afrodite era a deusa principal na cidade de Corinto, principal deidade, é conhecida como a deusa do amor, mas em sua forma mais imoral, de paixão desenfreada. É a religião, logicamente, da cidade, daquela região, era diretamente influenciada muito na sensualidade que prevalecia ali. Inclusive no templo de Apolo havia 1000 prostitutas cultuais envolvidas no processo de culto a Afrodite. Chamberlain disse assim, comentando sobre o estabelecimento do evangelho na cidade: se o evangelho pôde triunfar em Corinto, vencerá em quaisquer outras circunstâncias. De tão difícil era a penetração do evangelho naquela cidade pagã e licenciosa. 3 anos depois da partida do apóstolo Paulo, ele se vê diante de muitos problemas que lá surgiram, por isso escreve essa carta, 3 anos depois da fundação da igreja. No verso 1, e agora você tem um contexto geral de como era a cidade. No verso 1, como lemos, Paulo se propõe, num caráter instrutivo, a lidar com um assunto que havia virado um problema lá. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos... Qual é o assunto mesmo? Que não podemos perder o foco? Os dons espirituais. Repare comigo os versos 4, 5 e 6. Repare. Ora, os dons são o quê? Que diz a tua Bíblia? Diversos, diferentes. Mas o Espírito é o mesmo. No verso 5, também há diversidade nos serviços, mas
mas o Senhor é o mesmo. Esse Senhor aqui, há consenso entre os eruditos, que é uma referência a Cristo. No verso 4, o Espírito é mencionado. No verso 5, Cristo é mencionado. E agora no verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, verso 4, 5 e 6, a Trindade é mencionada. Quem dá o dom é o Espírito. Quem financia os serviços é Jesus Cristo. E quem dá o poder para a realização deles é Deus o Pai. A Trindade envolvida no fortalecimento e no desenvolvimento de sua igreja. Dons, serviços e o poder tem a origem no trono celestial. Repare, indo agora ao verso 11 e ao verso 18, nós encontramos aqui uma fórmula que se repete. Diz no verso 11 assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. O que diz aí depois da vírgula? A cada um individualmente. Aí se você pula para o verso 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando o quê? Cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ou seja, a expressão muitos e um só, ela se repete aqui. Muitos dons, um só Espírito. Muitos serviços, um mesmo Senhor. Muitas realizações, um mesmo Deus. Aí depois, cada um. Agora, entenda que nessa distribuição dos dons, dos serviços e das realizações, há aqui duas expressões que a gente não pode perder. A primeira diz no verso 18, ou melhor, no verso 11, que o Espírito Santo, ele distribui isso utilizando qual critério? Responde para mim. Que critério o Espírito de Deus se utiliza para distribuir estas ferramentas para a igreja? Diga para mim, sem nenhuma pegadinha. Simples assim como a Ana disse. O critério, e o único critério que a gente encontra aqui na descrição de Paulo é: o Espírito Santo dá o dom para quem ele quer. Muitos anos atrás, eu ouvi um pastor tentar convencer a sua audiência, eu estava presente, e parecia que ele também estava tentando lidar com um problema local, assim como Paulo ao escrever a carta. E o pastor dizia assim: meus irmãos, a Bíblia é clara ao dizer que o Espírito Santo distribui os dons segundo sua própria vontade. Tentemos não estrangular o Espírito Santo, dizia o pastor. Alguns parecem pegar o Espírito Santo pelo cangote, sacudir para lá e para cá, dizendo: eu quero esse dom. Meu irmão, aí você vira para mim, e aqui nós temos uma questão que a gente precisa lidar. Porque nós temos uma visão muito limitada do que sejam os dons espirituais. Nós temos uma visão muito limitada do que de fato representa ter dons, fazer essas coisas aqui que a Bíblia diz que é para o crescimento da igreja. Há um consenso, de alguma forma, disseram isso para a gente de um jeito, e nós captamos isso, e nós absorvemos isso, e tomamos como verdade. Parece que dom mesmo é só quem canta e fala. A minha pergunta é a seguinte, meu irmão: da onde que a gente tirou isso? Que dom é quem canta ou quem fala? E quem não canta e não fala, parece que não tem muito o que fazer. Quem disse isso para nós e por que nós acreditamos? E esse conceito é tão forte porque... E às vezes por falta de instrução, eu queria fazer alguma coisa, e nessa agonia de querer fazer alguma coisa, alguns querem fazer aquilo para o qual não estão habilitados. Acho que foi semana passada, Elias não está aqui hoje, vou aproveitar que ele está aqui para falar pelas costas. Ele e o Grenville estavam ali para se preparando, porque dirigiram parte do louvor na semana passada aqui.
E aí, William, olha só o que eles me disseram ali, na minha cara, William. Eles disseram para mim e para o Joisel: rapaz, nós queremos ver mesmo é o William, o pastor e o Joisel conduzindo o louvor da igreja. Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, William. Alguns parecem rir aqui e saber mais ou menos o que está por trás disso. Mas eu tive que tirar a casquinha deles, porque alguém errou a entrada na semana passada. E eu disse o seguinte: a justiça vem a cavalo, eu disse. E Deus castiga, eu disse para eles. Eles de fato estavam querendo constatar uma coisa: William, eu, você e Joisel, nós não cantamos nada. E não adianta a gente querer forçar a barra de querer fazer uma coisa para o qual nós não fomos habilitados. E de fato, é nosso papel como igreja, em algum momento, abrir o leque das opções para que a gente possa compreender que o exercício dos dons e o crescimento da igreja não dependem tanto da fala e do canto como nós imaginamos como sendo os verdadeiros dons, não é? Mas o Espírito, ele olha para a igreja, e há aqui uma certeza nas palavras de Paulo: ele dá a cada um, meu irmão, de duas uma. Ou a Bíblia está faltando com a verdade, ou você de fato tem um dom. Nós não estamos falando de talentos, nós não estamos falando de questões de natureza comum, de ordem comum. Nós estamos falando de dons espirituais. Dons espirituais é exatamente aquilo que favorece o crescimento da igreja. Deus deu a cada um alguma coisa que vai ajudar no crescimento da igreja. De duas uma: ou este livro não tem um compromisso com a verdade, ou você tem um dom. A minha pergunta é: será que você o conhece? Será que você tem noção do fato, de fato, do dom que o Espírito de Deus outorgou a você, concedeu a você? Imagina se de fato, num universo de um pouco mais de 200 pessoas, cada um exercesse um ministério a partir do seu próprio dom. Quem disse para nós que nós dependemos do nosso nome ser lido aqui na frente numa ata de comissão de nomeações para a gente poder servir a igreja? Como se o cargo estivesse associado ao ministério que nós individualmente deveríamos exercer, porque cada um, segundo a Escritura, recebeu um dom específico. E o objetivo da distribuição desses dons é o que foi colocado aqui: para um fim proveitoso. O dom espiritual não é uma questão de status espiritual. E Paulo está começando a tratar de um problema na igreja, que era o seguinte: a manifestação dos dons pode ser vista no seio da igreja. Paulo fica lá 1 ano e meio, ele já está 3 anos longe da sua comunidade, mas os dons surgem. Por quê? Porque o estabelecimento da igreja veio acompanhado na concessão de dons pelo Espírito. Ou seja, o evangelho triunfa numa parte da cidade, logicamente os dons começam a aparecer. Só que adivinha? Na medida em que os dons começam a ser exercidos na igreja, para nossa vergonha, os dons começam a ser utilizados como uma espécie de status espiritual. Como se eu ostentasse aquilo que me foi dado como um dom. Veja como eu canto, veja como eu sirvo, veja como eu sou liberal, veja como eu visito os pobres, veja como eu trato as visitas, veja como eu jejuo 3 vezes na semana, veja como eu não perco nenhum culto, veja como eu chego lá na frente e convenço as pessoas a fazer as coisas. Os dons passaram a ser utilizados numa espécie de vitrine. Paulo está começando a tratar desse problema, porque, meus irmãos, há aqui uma loucura embutida nesse conceito. Como alguém pode ostentar aquilo que de fato e de direito não lhe pertence? O dom é um empréstimo. É um empréstimo. Não foi passado uma concessão permanente. Dom é um empréstimo. Pode parecer um pouco estranho o que eu vou dizer, mas aquilo que é dado também pode ser o quê? Ou melhor, aquilo que é emprestado também pode ser o quê? Tomado de volta.
Aí, Paulo nessa questão, são muitos os dons, mas um só Espírito. São muitos os serviços, mas um só Senhor. São muitas as realizações, mas há um só Deus. Aí ele também diz uma outra coisa, verso 12 e o verso 20. Ele repete, assim como o corpo é um, mas tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí lá no verso 20, ele diz, o certo é que há o quê? Muitos membros, mas quantos corpos? Mais um só corpo. O certo é, muitos, mas é só um. Aqui, meus irmãos, há uma tentativa do apóstolo de ajudar a gente a entender o conceito de unidade. Unidade. Quer ver? Verso 26, olha o que diz. De maneira que se um membro sofre, o que diz aí? Isso aqui não seria um sonho? Olhe para mim, estou falando muito sério com você agora. Verso 26, isso aqui não seria um sonho? Um membro sofre, todos sofrem com ele. Quantos de vocês já deram uma topada do dedo mindinho na quina de um móvel dentro de casa? Você quase vê estrela. Quantos aqui já tiveram um problema crônico com unha encravada? Essa semana meu corpo pifou. Sábado eu estava bonzinho aqui na igreja. Você viu? O dia inteiro foi aquela correria toda sábado passado. Eu, de sábado para o domingo, delirei com febre. Eu digo, mas da onde que veio essa febre? Sem coriza, sem tosse, sem espirro, sem nada, sem anúncio, uma febre. E aí, à noite, um sonho maluco por causa da febre, e delira para cá, delira para lá, é uma coisa... Aí, mal, 3 horas da manhã, lá tentando ver como é que eu vou resolver isso daqui. Aí, fui no espelho, deve ser garganta, sempre a minha garganta dá problema, a minha febre é sempre a garganta, olha lá a garganta, tenho nada na garganta, engolindo direitinho, sem dor na garganta, que febre é essa? Aí, dor no corpo, dor na junta, eu digo, rapaz, eu vou morrer, deixa eu reunir a família, chamar no Skype aqui, não dá tempo para nada, mas é ruim. Aí eu digo, não, amanhã melhora, aí toma, né, os analgésicos para dar uma melhorada na febre, aí alivia a febre, dá aquele suador, aí quando vai dando a hora de tomar o remédio de novo, você já está olhando no relógio assim, depois de 3 horas, passou 15 minutos, eu digo, meu pai, segunda-feira febre. Aí é o seguinte, as pessoas ligam para mim, me escrevem texto, eu só tive força para dizer, Giane, responde aí. Para dizer, olha, ele vai responder quando ele puder. Domingo febre, segunda febre, terça eu quase, eu me entreguei, chama um pastor aqui e unge, porque, rapaz, não pode ser, aí, e eu vou dizer para você, nada de coriza, nada de tosse, aí na terça tarde, eu senti a garganta doer, batata, fui no espelho, aqueles pontinhos brancos, indício de infecção, aí, lógico, entra com os remédios apropriados. Aqui estou novo de novo, pronto para a próxima morte. Mas você vê que uma partezinha do meu corpo, que eu nem dou bola para ela direito, que é as paredes aqui da minha garganta, porque eu vacilei na sexta-feira, 2 dias antes da febre, com um negócio de ar-condicionado. Eu sei exatamente quando que a infecção me pegou. Minha garganta é danada. Por causa desse negocinho, o corpo inteiro gemeu, gente. E aí assim, eu não tinha posição. Tem uma rede no quarto do Noah, deitei lá na rede, não tinha nada, aí deitei no colchão do Noah, aí dói nas costas, e sai da cama. Aí eu encontrei uma posição no sofá da sala, de costas para todo mundo, parecendo querendo voltar para o ventre materno, desse jeitinho aqui, ó, era o jeito que menos doía. Aí eu ficava ali, e vi os movimentos, uns passavam para cá, outros passavam para lá, desse jeitinho aqui. 3 dias desse jeitinho aqui, para ver se dava um negocinho de nada aqui. O corpo inteiro gemeu. E eu vou dizer para você, eu não tinha sossego para ler, eu não tinha sossego para escrever, eu não tinha sossego para nada, não conseguia pensar, não conseguia resolver. O corpo inteiro comprometido. Já pensou? Se esse verso 26, de fato, porque Paulo está fazendo uma analogia, quando uma parte do corpo sofre, o que ele diz? O corpo inteiro sofre. Faz sentido agora, imagina se o meu corpo se revoltasse.
Aí, digamos assim, todo mundo agora vai ficar chateado com a minha garganta. Agora, ela não cuida da parte dela lá, e agora o corpo inteiro doendo. Dor de cabeça, febre, e todo mundo agora reclamando da garganta. Por que você foi pifar? Por que você foi dar problema? Por que você foi infeccionar? O corpo inteiro reclamando porque a garganta estava ruim. Faz sentido, mas às vezes não é assim que a gente faz com a igreja. A parte da igreja que está enferma, a gente se volta contra ela, e já não bastasse a enfermidade, o que a gente ainda faz? Agora todo mundo sofre por causa desse miserável. Todo mundo paga, porque ele não fez o dever de casa. Faz sentido? Meus irmãos, nós somos um corpo. Doeu aqui, doeu em todo mundo. É assim que a gente deveria fazer. Todos sofrem quando um sofre. Verso 25 ele diz, para que não haja divisão no corpo, para que cada um coopere, para que haja igual cuidado. E Paulo está dizendo, o corpo não é só formado só por uma parte. Todo mundo precisa de todo mundo para fazer alguma coisa. Aí, nós às vezes confundimos, e aqui, isso não está diretamente ligado à igreja local, mas aqui eu faço uma meia-culpa. Isso às vezes está ligado à corporação, ao sistema, à forma como institucionalmente a igreja às vezes é conduzida. Nós não podemos confundir unidade com uniformidade. Às vezes, nós respiramos ambientes em que as tarefas são distribuídas aos pastores, e às vezes há uma expectativa de que todos os pastores façam tudo igualzinho um ao outro. E o que não faz o menor sentido, porque nós somos diferentes entre si. E da mesma forma na igreja local. Eu não posso crer que cada um de vocês, diferentes como são entre si, com habilidades e condições e dons diferentes, também executem as coisas e se envolvam nas coisas com a mesma intensidade. Não tem lógica. Quantos de vocês faria sentido vocês pegar o carro agora e ir lá hoje à tarde, lá no Campuri de Desbravadores? Para quantos de vocês faria sentido isso? Para muitos de vocês já passaram da fase, os filhos já estão adultos, não faz mais sentido. Mas para quem está na fase, para quem os filhos ainda estão na idade, faz todo sentido esse envolvimento. Então, ao administrarmos a igreja como liderança, como corpo ministerial, nós precisamos olhar a igreja como um todo, entendendo que as partes são diferentes, com necessidades diferentes, e mesmo sendo diferentes, nós precisamos ainda assim manter a unidade. Que a beleza, Giane disse aqui há 3 semanas atrás, isso é poético. O fato de sermos diferentes e funcionarmos de forma sincronizada é poético. Mas aí, lembre-se, Paulo está tratando de qual problema? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes em relação a quem? Ao quê? Aos dons espirituais. Então agora repare o verso 31, finalzinho do capítulo. Entenda, quando Paulo escreveu, ele não botou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, verso 1, verso 2, não tem nada disso daí, botaram depois para facilitar a gente encontrar os textos. Então, isso aqui é o mesmo bloco, não tem divisão do 12, o 13 e o 14, tá? Já me avançando aqui um pouquinho mais adiante. Então, no final dessa sessão, que a gente entende como capítulo 12, mas que está emendado uma coisa na outra, Paulo diz bem assim, ó. Aí ele fala, me permita voltar aqui o verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Aí Paulo pergunta, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Paulo está falando do óbvio aqui. Gente, nós somos diferentes. E não esperamos que todos façam a mesma coisa na mesma hora e do mesmo jeito. Não faz o menor sentido. Aí, no verso 31, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Entretanto, procurai com zelo os melhores... O que diz? Os melhores dons. Paulo lá no começo do capítulo diz assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons.
E agora, no verso 31, ele diz: procurai com zelo os melhores dons. E na segunda metade do verso 31, eu passo agora a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É o título do sermão de hoje. Um caminho ainda mais excelente. Aí o que vem na sequência, gente? Responde para mim. O que vem na sequência? Me permita, de novo, no verso 1 ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. Aí ele fala um monte de coisa. Aí no final do capítulo 12 ele diz assim, ó: agora procurai com zelo os melhores dons. E eu passo agora a falar para vocês um caminho muito melhor. Qual o caminho? Qual o caminho? Responde para mim. 1 Coríntios capítulo 13. Ah, nós conhecemos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu interrompo a leitura aqui agora, porque Paulo, por conta da divisão dos capítulos, a gente às vezes não pega, mas Paulo está criando um paralelo nos primeiros 4 versos, os primeiros 3 versos do capítulo 13, está batendo com os últimos 3 do capítulo 12. Porque Paulo fala lá, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. Aí ele pega todos esses dons e começa a dizer o seguinte: tem os profetas, aí ele fala assim, ó, ainda que eu tenha o dom de profetizar, não vale. Mestres, ainda que eu conheça os mistérios da ciência, também não vale. Operador de milagre, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, também não vale. Socorro, ainda que eu distribua todos os meus bens, também não está valendo. Variedade de língua, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, também não está valendo. E ele vai mais além, ainda que eu seja martirizado, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, que nem aparece na lista de dons, mártir. Então Paulo está dizendo, a igreja pode ter o dom que for, você pode ter a habilidade que for, você pode ter tido sucesso no que for, tudo que ele lista no capítulo 12, mas aí agora no 13 ele diz assim, mas tem um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Esse é o contexto de 1 Coríntios capítulo 13. Sim, Paulo dedica uma sessão inteira falando do verdadeiro amor, justamente para a capital, onde eles adoravam a deusa do amor. Ellen White nos ajuda a compreender: sem o amor de Cristo no coração, diz ela, a obra do ministro cristão é um fracasso. Sem o amor de Cristo, em outro texto ela diz, não há poder para o bem. Parábola de Jesus, podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor, amor como o que há no coração de Cristo, jamais poderemos ser contados na família celestial. Sem amor puro, a mais vultosa oferta é paupérrima para que Deus a aceite. Meus irmãos, eu e você não podemos perder de vista o propósito para o qual se destinam os dons. Eu posso falar bonito, eu posso tocar que é uma beleza, eu posso cantar que deixa todo mundo assim, uau, eu posso ser muito generoso na administração dos meus recursos, eu posso atender as pessoas, eu posso fazer as visitas, eu posso atender a igreja, eu posso mexer no equipamento, eu posso passar as madrugadas aqui passando fio aqui por cima, eu posso me dedicar no mutirão para a limpeza no domingo, eu posso fazer o que for, o meu departamento pode ir redondinho, o orçamento dele pode estar em dia, eu promovo um baita de um evento todos os anos, e pode ser o que for, sem amor, por uma questão de status, para aparecer, não vale de nada. E aqui eu digo para os que hoje servem como líderes, e também digo para aqueles que um dia assumirão posições de responsabilidade, os mais jovens que já ocuparão novas posições. Ouça o que vou lhe dizer. Não adianta você executar bem uma tarefa atropelando as pessoas que supostamente você está ali para servir.
Não faz o menor sentido atropelar as pessoas para fazer um negócio direito. Não faz sentido. Só que aqui também vai uma outra palavra. Também não faz sentido a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Então perceba, vocês estão risadinha? Porque perceba que liderar a igreja é uma arte. De um lado, você lida com gente que leva com a barriga. Do outro, você precisa fazer as coisas de forma organizada e séria. Mas entre você fazer as coisas de forma organizada e séria, e você administrar os irresponsáveis que lidam com as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa, existe uma arte aqui no meio dessas duas coisas. Mas o amor é o elemento que deve conjugar esses dois extremos. Passo a vos dizer um caminho ainda mais excelente. Tem que ser com amor. Podemos ser habilidosos, podemos ser adestrados, mas o que vai garantir a eficácia do nosso serviço é o amor. Fantástico, não? Que Deus nos abençoe para tanto.